Então vamos lá de novo. Olá pessoal, sou o Dr. Matheus Macedo, né? Estamos aqui então nessa aula ao vivo. A gente vai falar um pouquinho sobre melasma. A gente vai falar um pouquinho então de qual a etapa certa para começar um tratamento de melasma e entender o porquê disso, tá bom, pessoal? Então você que assistiu o vídeo completo, depois clica aqui embaixo, vai no IGTV, assiste o vídeo, ou deixa o like aí no YouTube pra gente, que é muito importante, tá bom? Siga o canal. Vou dar mais uma, falar mais um pouquinho. Quem assistir até o final, já que teve toda essa demora, teve atraso, tá tendo esse problema aqui com a página, aguarde até o final que vai ter uma surpresa legal. Vou esperar o Sombra falar aqui, mas se o Sombra não falar, eu vou dar um desconto no curso aqui para vocês, no curso de Pili Online, tá bom? Como retribuição para quem está esperando a aula aí, para quem está aqui com a gente. Então vou dar no final, aguarde no final, tá bom? Tem uma outra coisa para falar para vocês também, que a partir de amanhã, a partir de hoje, né, já está aí no ar, um portal meu de aulas também, aí um canal, que vou estar sempre em parceria, eu e o Diogo, a gente está junto aí há mais de 6 anos já, e ele mesmo sempre me cobrou de montar esse canal aí no YouTube. Então agora conto com vocês para dar uma chegadinha lá no meu canal também, Dr. Matheus Macedo no YouTube, tá bom, pessoal? Cheguem lá, vai ter bastante dica também, vai ter algumas coisas ao vivo, vai ter algumas coisas gravadas, contando sempre aqui com a ajuda do Sombra e do Xaropinho, comigo lá, para poder me ajudar no que puder também. E vamos à aula, então. Vou começar a aula dando uma explicação sobre como que funciona o melasma, porque não tem como a gente entender a época certa de tratar o melasma se a gente não entender o melasma. Então aqui, se a gente conseguir colocar, né, o slide na aula, vai ser bem legal, mas se a gente não conseguir colocar o slide direto na aula aqui, eu vou ler algumas partes de alguns artigos científicos que eu peguei aqui para vocês entenderem bem, tá certo, pessoal? Então vamos lá, para a gente poder começar a entender o que é o melasma. O melasma, pessoal, são manchas que acometem aí, praticamente só mulheres. Tem homens que podem ter melasma também, mas é muito pouco, bom? Homens quase não têm melasma, é uma característica aí do hormônio feminino. Quando o homem tem alguma característica de melasma, é porque tem algum problema hormonal muito grande. Para as mulheres também acaba sendo um problema hormonal, mas as mulheres já têm uma maior facilidade para poder ter melasma. Melasma, então, são aquelas manchas acastanhadas que podem aparecer em qualquer região da face, tá bom? Principalmente da face, né? Aparece em outros locais também, mas principalmente na face. São manchas acastanhadas, com bordas não bem delimitadas, então as bordas podem ser, sim, não tão lineares, tá bom? E pode acometer toda a face ou somente uma região, pode ser só na bochecha, pode ser em cima do nariz, pode ser bem em cima da sobrancelha, pode ser em cima do busto, e pode ser ocasionada por várias coisas, que é o que a gente vai ver agora. Então, melasma são manchas acastanhadas que deixam a pele com um aspecto de casca de laranja, uma pele mais grosseira, uma pele mais áspera, uma pele sem vida, uma pele sem tônus, uma pele sem brilho. Legal, ok? Então, vamos entender. O melasma, cerca de 78% das mulheres terão melasma. Então, se a gente pegar então aí 100 mulheres, a gente vai ter aí cerca de 78 de mulheres terão melasma. Então, assim, é um dado muito alto. A gente tem que entender que é sim um dado muito alto, esse dado aí de mulheres que terão melasma, né? Então, dessas 78 mulheres que terão melasma durante a vida, um dia na vida elas terão melasma, 66% dessas mulheres
desenvolverão um melasma durante a gravidez. Ou seja, então, de todas essas mulheres aí que terão melasma, 66 vão desenvolver durante a gravidez. Então, o que acontece? O melasma, ele passa por um descontrole hormonal, né? Então, a gente tem aí um dado também que é muito relevante, que é o quê? 73% do melasma que incide sobre as mulheres são ocasionados por problemas hormonais. Ou seja, a maior parte do melasma é hormonal. Ele pode ser ocasionado por outros problemas, mas a maior chance é de ser hormonal. Então, de 78 mulheres que terão, 73 vão ter por problemas hormonais. Bom, de 78 mulheres que vão ter melasma, 66, aí eu estou fazendo uma comparação com 100 mulheres, né, pessoal, para facilitar a porcentagem. Então, 66 vão desenvolver durante a gravidez. Outros, o restante aí para poder chegar nos 78, então mais 12%, vão desenvolver talvez por um problema de tomar anticoncepcional, ou parar de tomar anticoncepcional, ou ter algum problema aí que envolva problemas de trompas, de útero, ovário policístico, uma série de outros problemas que pode acontecer, que pode ter variações hormonais, tá bom? Ou pode ser também por um processo de estresse muito significativo, e aí isso pode ter influência hormonal, e aí a mulher acabar desenvolvendo esse melasma, tá bom? Qualquer coisa que faça ter uma flutuação, sobe e desce da condição hormonal da mulher, pode ocasionar o melasma. Então, 22% dessas mulheres que terão melasma por algum problema hormonal vão levar esse melasma para o resto da vida. Então, assim, algumas mulheres acabam tendo melasma durante a gravidez, ou por algum problema aí que seja de nível aí de estresse, ou por causa de começar a utilizar um anticoncepcional, ou parar de utilizar um anticoncepcional, e depois, na hora que os hormônios se normalizarem, muitas vezes esse melasma some sozinho. É muito difícil disso acontecer, mas muitas vezes acontece. Porém, 22% dessas mulheres levarão esse melasma para o resto da vida. Ou seja, é um dado muito alto, um dado muito relevante, né, de mulheres que terão que fazer tratamento para o resto da vida. Outro fator do melasma, pessoal, dessas mulheres que podem ter ou que terão melasma ao longo da vida, é que 40% do melasma é genético. Ou seja, se aquela mulher olhar para a mãe, olhar para uma tia, olhar para uma irmã, uma prima, para a avó, e essas mulheres, assim, não somente uma, né, mas ter assim, um compasso maior, se for da família da mãe e do pai junto, ainda piora, é comprovado que 40% do melasma é genético, tá bom? Então, isso é uma herança genética que vai passando, alguns problemas, né, que a gente tem, que são passados geneticamente, e um deles é o melasma, ele é passado geneticamente. E aí a gente vem com um outro fator que é bem preponderante, que é um dos principais temas da aula de hoje, que é a famosa RUV, radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, a gente tem então a radiação UVA e UVB, a gente vai entender aonde que funciona cada uma, o que cada uma causa, tá bom? E a gente vai ter então aí os problemas que ela causa. Mas o que acontece? A radiação, ela penetra pela nossa pele, gerando alguns transtornos que podem fazer com que a nossa célula, que é o melanócito, que é quem produz a melanina, seja muito agredido, e com essa agressão ele produza mais melanina. A melanina é a substância que a nossa pele
produz exclusivamente aí pela célula, pelo melanócito, ele sintetiza essa substância, né, para fazer com que a gente tenha uma produção, para que a gente tenha uma produção excessiva de melanina na pele. Porém, pessoal, não é só porque teve muita produção de melanina que o meu melasma vai aparecer de forma mais grave, que ele vai ficar escuro. Às vezes o melasma aparece bem clarinho e aí ele clareia sozinho. Em outras situações, o melasma vai aparecer já mais forte e ele vai só escurecendo. Na maioria das vezes é isso, ele aparece mais clarinho e aí um pedacinho pequeno ou pedaços maiores, e ele vai só escurecendo e aumentando de tamanho, e no que ele vai aumentando de tamanho, ele pode ir também tomando conta de quase que toda a face. Em alguns casos chega a tomar mais de 80% da face da pessoa que é acometida por melasma. E o que faz ele ir aumentando e principalmente escurecendo? O que faz o melasma escurecer muito, faz ele aumentar porque agride a célula, e principalmente faz ele aumentar muito porque oxida a melanina, é a radiação. Então a radiação UVA e a radiação UVB, ela vai oxidar essa melanina, tá bom? Então vai passar por vários processos até virar o melasma. Mas para a gente poder entender de forma resumida, o que vai acontecer? A gente tem lá a melanina em excesso na nossa pele, a radiação, ela vai penetrar pela nossa pele, essa radiação penetrando pela nossa pele vai oxidar essa melanina, o que vai deixar essa melanina mais escura. Ou seja, a gente tem que tratar o melasma de várias formas, a gente tem que abranger tanto peeling oral, muito protetor solar, hidratação, skin booster, bioestimuladores. Aí eu tenho resultados muito legais para melasma com bioestimuladores, exatamente pela hidratação. E o principal, utilizar peelings, utilizar o home care e utilizar os peelings profissionais. Por quê? Além da gente fazer com que a gente produza menos melanina, com que a gente bloqueie alguns fatores do que faz acontecer o melasma, que eu já vou falar, mas bloquear genericamente, bloquear o melanócito de ficar produzindo melanina em excesso, e a gente tem que clarear essa oxidação da melanina. Então a gente tem que trabalhar em duas vertentes quando a gente vai trabalhar com melasma. A gente tem que fazer a nossa célula parar de produzir melanina em excesso, e a gente precisa fazer com que a gente clareie a melanina que já está oxidada em excesso e depositada nas camadas da nossa pele. E aí principalmente depositada na epiderme, mas muitas vezes o melasma chega a acometer a derme também, tá bom? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. E como que funciona aí essa produção de melanina? Gente, eu não vou falar de todo o quadro, de até chegar lá na melanina, até chegar lá na eumelanina ou na feomelanina, que é as melaninas que são diferentes. Fototipos aí 4, 5 e 6 tem a eumelanina, e os fototipos 1, 2 e 3 tem a feomelanina, que aí a gente depois, num outro dia, a gente pode entrar mais profundamente nesses temas aí, para a gente poder entender até um pouquinho melhor como que funciona essas duas vertentes aí, né? Mas basicamente a gente tem então aí a condição hormonal mais a radiação, que unidas vão acabar estimulando o melanócito. O melanócito tem algumas outras maneiras também, principalmente uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, quando você fizer algum procedimento no seu paciente e não dosar o processo inflamatório, que a gente vê aí acontecer com muitas coisas, um ETIP, um bioestimulador que causa um processo inflamatório muito agudo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso.
porque pode gerar um processo de hiperpigmentação pós-inflamatória, e aí vai fazer com que o melanócito produza muita melanina. Produzindo muita melanina, vem a radiação, incide em cima, ele oxida. E aí, a partir disso, a gente vai ter a tirosina, e aí depois a gente vai ter uma outra parte, que é a tirosinase, que vai produzir a dopa. Então, o que a gente tem que fazer? A maior parte dos nossos agentes bloqueadores, ele vai bloquear, então, a partir da tirosina, que vai virar dopa, tá bom? A gente tem aqui uma substância que vai receber um estímulo de outra substância e vai virar dopa. A dopa é a substância que vai produzir ou a feomelanina ou a eumelanina, tá bom? Vai passar por outras partes da cadeia, mas principalmente ali na dopa. E aí vai ser em excesso. Então os nossos agentes, eles vão entrar exatamente aí, eles vão entrar bloqueando a tirosinase, que é uma enzima que vai potencializar a dopa para potencializar a nossa melanina. Então a gente vai utilizar substâncias que bloqueiam ali, tá bom? E a gente vai ter que também utilizar substâncias depois para poder clarear essa melanina que já está na derme, principalmente na epiderme do paciente, causando esse escurecimento do melasma. Então, agora eu vou ler um trechinho aqui de um artigo para vocês, já que a gente não conseguiu colocar a tela aqui ao vivo, e quem está acompanhando aqui também pelo Instagram não tem jeito de ver a tela, então vou ler aqui para vocês esse artigo, tá bom, pessoal? Então, ó, esse artigo é de Kohler, tá bom? É um artigo aí já não tão novo, mas é um artigo muito bom, que eu gosto bastante, tá bom? Então, Kohler, 1985, que fala sobre radiação. Então, vamos lá. A radiação, então, a RUV, radiação ultravioleta, é uma onda eletromagnética não ionizante composta de 3 faixas: UVC, que é de 100 a 280 nanômetros, UVB, que é de 280 a 320 nanômetros, e UVA, de 320 a 400 nanômetros. Ela representa menos de 9% da energia do espectro magnético solar. A radiação solar é atenuada à medida que atravessa a atmosfera terrestre em direção ao solo. Cerca de 4% do que chega à superfície é radiação ultravioleta, ou seja, a gente tem um bloqueio pelo ozônio. O ozônio, ele acaba diminuindo aí a intensidade da radiação na nossa pele, tá bom? Então, assim, quem já está fazendo tratamento com ozônio, tem algumas luzes. Eu não sou muito fã de luzes principalmente para o rosto, porque pode piorar o melasma, mas hoje a gente tem algumas luzes aí que ajudam bastante, principalmente diminuindo os radicais livres. Os radicais livres, eles também acabam potencializando muito o problema aí do excesso de melanina, tá bom? Então, muitas vezes, esses peelings orais que a gente passa, o home care oral para o paciente, eles são baseados em, às vezes, anti-inflamatórios, e na maior parte, antirradicais livres bem potentes, para que esses radicais livres diminuam a ação do melanócito. Então, assim, vamos continuar aqui, né? Então, a radiação então esses 4% que chega na superfície da Terra, ele é composto por 96% de radiação UVA e 4% é composto de radiação UVB. Então, em geral, o UVC não chega ao solo. Ele é praticamente todo absorvido lá pela nossa camada atmosférica, lá, a camada de ozônio. Bom, pessoal, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que a gente precisa sim utilizar protetor solar com
proteção UVA e UVB, tá bom? Sem proteção UVA e sem proteção UVB, o risco da gente ter manchas na pele é muito grande. Então, a gente vai tratar um melasma, a gente tem que passar, então, vamos voltar lá, os passos. Passar para o nosso paciente um home care oral. O paciente tem que tomar o home care oral com bloqueadores aí, e principalmente com antirradicais livres. Esses bloqueadores, na maioria das vezes, são anti-inflamatórios, tá bom, pessoal? A gente tem que passar para o nosso paciente um home care, alguns peelings para ele utilizar em casa, peelings mais fraquinhos. Quem acompanha os cursos, quem acompanha as minhas aulas sabe desses ácidos, como utilizar, mais brandos, tá bom? A gente vai utilizar então também peelings profissionais, que são um pouco mais fortes nessa pele, exatamente para a gente poder tirar aquela parte que já de melanina que já está depositada na epiderme, na derme, e já está aí com seu processo de oxidação acentuado, que escurece o melasma. E vamos utilizar aí alguns hidratantes para a pele desse paciente para poder acalmar ainda mais esse melanócito. Podemos utilizar, como eu disse, skin boosters, bioestimuladores também na parte de revitalização, que vai ajudar bastante. Então, continuando aqui o nosso estudo científico, né, do melasma, digamos assim. Ajustar aqui, ajustou. O Sol é a principal fonte de calor e radiação para a Terra. Contudo, o fato de o dia estar quente ou frio não significa mais ou menos radiação. Tá bom, pessoal? Ou seja, não é porque hoje está chovendo, está frio, eu não preciso usar protetor solar porque não tem radiação. Não, tem que utilizar sim. A gente tem artigos científicos que mostram que a pessoa tem que utilizar protetor solar também, não só no rosto, pescoço, colo, braços, mãos. A pessoa tem que evitar o sol em qualquer parte do corpo. Por quê? Você tomando o sol em qualquer parte do corpo, isso pode ser transmitido, pode ser levado ao seu organismo, e o seu organismo ter uma resposta no rosto para que os melanócitos produzam mais melanina. Então, utilizar o protetor solar mesmo em dias chuvosos, dentro de casa, lembrando que a radiação, pessoal, ela tem poder de atravessar algumas superfícies, tá bom? Então, a radiação, a luz ela pode não atravessar algumas superfícies, porém a radiação ela atravessa, ela vai chegar em menos intensidade, porém ela vai ultrapassar várias superfícies aí e acometer você mesmo dentro de casa. Então, calor e radiação ultravioleta são coisas distintas, tá bom? Não é porque tem muito calor que tem muita radiação, e vice-versa. Não é porque está quente demais também que a radiação vai estar muito mais aflorada. A gente tem períodos do dia, que é aquele período entre 10 horas da manhã e as 14 horas, é o período que a gente tem maior incidência de radiação. Automaticamente, tendo maior incidência de radiação, a gente tem aí também maiores problemas com melasma, e principalmente utilizar mais protetor solar nesse horário, mas fora desse horário também precisa utilizar. Eu falo que o melhor amigo da pele é sempre o protetor solar. Meus pacientes perguntam: Matheus, à noite o que eu devo passar? Protetor solar. Porque a gente já vai entender nesse pedaço aqui desse artigo que eu vou continuar lendo aqui para vocês. Então, apesar do importante papel desempenhado pelo Sol, algumas fontes artificiais podem produzir RUV com intensidade até maior do que a do Sol. Entre essas fontes pode ser citadas lâmpadas de iluminação de ambientes. Então aí tá muito na moda, né? Eu tô até usando o meu ringer, né, de iluminação. É muito comum as nossas colegas aí, cirurgiões dentistas, terem melasma na testa
e em cima aqui do nariz, porque trabalha o dia inteiro com aquele holofote aqui em cima do rosto, então aquilo produz bastante radiação. Então aí ambientes com iluminações muito fortes de lâmpadas, então aí como oficinas, estádio de futebol, refletores hospitalares e aí odontológicos, tá bom? Refletores de rua, arcos de solda, lâmpadas de cabine de bronzeamento. Então assim, a gente tem várias incidências de luzes que acabam gerando muita radiação. Lasers de alta potência aí, pessoal, que tem uma luz. Imagina, um laser é uma luz que ele pega radiação, muita radiação. Como que é produzida essa radiação? Vamos lembrar lá de Linus Pauling, que desenvolveu lá os prótons, elétrons, as cadeias lá que fica pulando de uma cadeia para outra. Você fica estimulando um elétron, esse elétron fica pulando de cadeia para cadeia, cadeia para cadeia, fica produzindo fótons. Esses fótons que ele fica produzindo nada mais, nada menos do que luz, do que muita radiação. Isso concentra para você fazer uma luz de laser. É lógico que não são todos os lasers que vão ocasionar problema com melasma, mas tem alguns que vão ocasionar melasma em excesso, ok? Então aí esse artigo aí é de Gallagher, de 2005, já é um artigo aí mais moderno, e tem do IAR de 2006 também, que são dois artigos bem legais nesse pedacinho que eu li para vocês. É um resumidinho aí de uma parte do artigo desses dois aí, que é bem legal também. Então agora eu já vou ler um outro trecho de um artigo aqui, para que a gente vai comentando, né, sobre isso. Quem quiser ir deixando perguntas aí, pode deixar. Mais uma vez, lembrando, quem quiser assistir o vídeo completo, só clicar aqui embaixo, tá bom? No IGTV. Essa aula vai ficar gravada aqui na minha página, vai ficar gravado lá no portal do Diogo Melo também, e depois eu vou subir ela para o meu portal também, Dr. Matheus Macedo, lá no YouTube. E pessoal, não esqueça de deixar o like aí pra gente, tá bom? O like é muito importante. Então vamos continuar aqui, ó. Uma vez que a radiação é absorvida pela célula da epiderme e da derme, mais especificamente a melanina, causam reações nas bases das moléculas de DNA e RNA da célula, alterando sua estrutura original e, consequentemente, sua função. O acúmulo sucessivo de erros no material genético e sua replicação desordenada pelas células do tecido. Ou seja, a partir do momento que a radiação, e aí daqui a pouco a gente já vai entender onde que cada radiação entra, tá bom? Então, o excesso de radiação penetrando a nossa pele, ele causa uma lesão, digamos assim, né, no DNA e no RNA da célula, o que faz com que essa célula comece a ter funções desordenadas, replicação errada, e isso vai causar lesões na nossa pele. O que a nossa pele vai falar? Opa, preciso de proteção contra essa radiação. Qual a maneira que o nosso organismo tem de produzir defesa contra a radiação? Produzindo ainda mais melanina, que a melanina ela vai absorver essa radiação, não deixando que essa radiação penetre para dentro da nossa epiderme ou da nossa derme, causando assim ainda mais problemas para a nossa pele. Isso aí é um artigo então do Balog de 2011, tá bom, pessoal? Continuando então aqui a nossa revisão, né, de literatura aqui. Um aspecto interessante do estudo sobre a radiação, pessoal, é a relação direta dos seus malefícios
com a posição geográfica. Isso aí é muito legal, daqui a pouco eu vou falar isso para vocês com maior incidência, que aí a gente vai entrar diretamente no que eu quero falar hoje para vocês, que é o período certo de tratar o melasma, tá bom? Então o que acontece, pessoal? As pessoas que moram quanto mais próxima à linha do Equador, e aí a gente está falando dos países, principalmente aí, os latinos, né, os países aí que estão aqui no hemisfério mais sul do nosso planeta, tem maior quantidade de radiação. Nos países que estão mais perto, então, da linha do Equador, recebem mais radiação. Outra coisa importante é que quanto mais alto a gente está na nossa cidade, ou seja, quanto maior a altura, né? Esqueci agora a palavra, mas quanto maior a altura que a gente tiver aí, mais na montanha, mais alta a gente tiver, menos radiação a gente vai ter. Por quê? Porque quanto mais alto, mais filtrado é essa radiação. E quanto mais baixo estiver, menos filtrado a gente está. Ou seja, a nível do mar, a gente recebe mais radiação. Outra coisa muito interessante, pessoal, é que locais arenosos ou locais que tenham muita água, ou locais que tenham neve, então aí a gente está falando de areia, muita água, principalmente então aí praias, né, desertos, ou locais que tenham muita neve, locais muito frios, a gente tem uma maior, recebe maior radiação. Então tem que tomar muito cuidado, utilizar protetor solar até na neve, quem estiver querendo ir aí para a neve, tem que utilizar o protetor solar, porque o que acontece? A radiação, a gente recebe ela e vai absorver. Porém, a parte que a gente não absorveu dessa radiação, que não chegou na gente, ela vai bater ali na areia, vai bater na água, ou vai bater na neve e vai ser refletida de volta. E aí, muitas vezes, essa reflexão, não é que vai perder radiação. Muitas vezes, ela potencializa essa radiação, e principalmente quando refletido na água e aí na neve, né, que é a água cristalizada, ela vai potencializar essa radiação, refletindo de volta para a gente e vai piorar ainda mais o problema da absorção da melanina, de absorver aí a radiação. Então a gente vai ter uma maior penetração aí de radiações na nossa pele, e essa radiação vai causar ainda mais problema para o nosso organismo, principalmente das mulheres, causando aí os melasmas e, em casos piores, gerando muita agressão, gerando muita replicação errada de células, gerando aí muita desordem celular, né? Pode gerar aí, então, cânceres, pode evoluir aí para alguns tipos de câncer de pele. Bom, pessoal? Então, vamos entender aqui aonde que a radiação UVA chega e aonde que a radiação UVB chega. Embora, assim, a radiação ela pode tramitar entre vários locais, mas a gente tem, assim, ela tramitando em vários locais. É uma pequena porcentagem, mas ela tem um local mais exato aí para poder atingir. Então vamos lá. Os raios UVA, que a gente viu lá, que é cerca de 96% da radiação que a gente recebe são raios UVA, eles atingem então tanto epiderme, quanto eles podem chegar profundamente nas camadas mais profundas da derme. Ou seja, o raio UVA, pessoal, ele vai atingir a nossa epiderme, causando oxidação então da melanina, causando agressão, fazendo com que o melanócito produza mais melanina ainda. Ele vai atingir então as camadas mais profundas da derme, causando ressecamento, destruição do ácido hialurônico, principalmente causando aí destruição
dos nossos fibroblastos, que são as células que sintetizam colágeno e elastina, vão causar grandes problemas aí para a nossa parte celular de colágeno e elastina. Ele vai destruir o nosso colágeno e elastina, assim, a grosso modo falando, né? Vai destruir, provocando então um envelhecimento precoce da nossa pele. Bom, eles são os principais, então os raios UVA são os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce. É ele também, pessoal, que causa o bronzeamento da nossa pele, que causa o escurecimento da nossa pele. As meninas que vão lá e ficam tomando sol e se bronzeiam, é o raio UVA que causa esse bronzeamento. Ele também é o que mais contribui para o câncer de pele. E se ele causa o bronzeamento, ele causa o escurecimento da nossa pele, automaticamente ele causa isso. Por quê? Porque ele oxida muito a nossa melanina, ok? A gente tem também, então, os raios UVB, tá bom? Os raios UVB, pessoal, eles não chegam tão profundamente. Eles vão atingir principalmente a nossa camada epiderme, tá bom? Então ele vai chegar ali até a camada basal da epiderme, que é a camada germinativa, a camada mais profunda da nossa epiderme. Porém, a partir do momento que ele atinge a camada basal, é onde estão os melanócitos. Então, o UVB ele fica incidindo muito ali em cima da camada basal, onde estão os melanócitos, e ele vai automaticamente deixar esses melanócitos muito agitados e vai fazer com que a nossa pele gere vários processos de produção de melanina exagerada, para que faça com que o nosso organismo tenha uma proteção na pele contra essa radiação. Então, o raio UVB ele gera maior produção de melanina, e o raio UVA gera maior escurecimento dessa melanina, tá bom? Os raios UVB, pessoal, ele não é o raio que bronzeia. Quem bronzeia é o raio UVA. O raio UVB é quem causa queimadura, deixa a pele com vermelhidão, com realmente queimadura, aquela pele com ardência, são os raios UVB, tá bom? Então, eles causam outro tipo de câncer de pele. Na verdade, o câncer de pele dos raios UVB, aí tem alguns artigos que falam que são os cânceres piores, tá bom? E como que funciona o nosso protetor solar? Por isso que aqui no Brasil é bem legal, a gente tem a gente tem uma lei que obriga os protetores solares serem tanto proteção UVA quanto proteção UVB. Tem muitos países do mundo que não tem essa lei, e aí os protetores solares, eles são somente com proteção solar UVB, que é para quê? Para não queimar a pele, para não ficar vermelho, não ficar ardendo. Porém, o raio UVA vai penetrar na sua pele, e aí ele vai causar um envelhecimento precoce, vai causar uma desnutrição, uma desidratação dessa pele, que vai gerar maior desconforto para o melanócito e vai oxidar esse melanócito, fazendo com que você tenha então manchas mais escuras de melasma, tá bom? O UVB vai fazer com que você tenha mais melasma, e o UVA vai fazer com que esse melasma seja mais escuro. Então, a gente tem que ter as duas proteções. Então, é muito importante a gente procurar protetores solares que tenha tanto proteção UVA quanto proteção UVB. Tá bom, pessoal? Então, esse protetor pode ser de marca famosa, digamos aí, quanto pode ser também manipulado. Tá bom? Eu adoro os protetores manipulados. Eu normalmente passo todos os meus protetores manipulados. A gente tem aí farmácias de manipulação, e aí a gente tem a Unifarma, que é uma parceirona minha aí, que produz os materiais a gente tem as primeiras linhas e tem os zerinho mata todos, os top de linhas de tudo aí. A Unifarma tá inserida nesse grau aí. Depois posso passar o contato para quem quiser. Mas então as farmácias de manipulação produzem protetores solares
com muita qualidade, tá bom, pessoal? Esqueçam isso de que tem gente que fala que essa farmácia, que só a minha farmácia produz protetor solar com UVA e UVB. Isso aí é balela, a maior parte das farmácias produzem protetor solar, UVA e UVB, tá bom? Hoje em dia tem até os protetores físicos em pó, que é legal para as mulheres que se maqueiam. Então passa o protetor solar de manhã e depois vai só retocando com protetor físico aí em pó e a maquiagem fica sempre zerada, tá bom? Então, e o que o protetor solar faz? O protetor solar ele vai impedir que a radiação UVA e UVB penetre no nosso organismo. Porém, para isso, pessoal, a gente precisa utilizar protetores de ótima qualidade, né? Igual eu falei aí, eu gosto muito dos manipulados, mas a gente tem de marca aí que já passou por testes do Inmetro, onde falam que o melhor protetor solar que a gente tem hoje no mercado são os protetores solares da linha da Nivea, que são protetores solares bem bacanas, que são meio desprezados aí, porém são protetores solares produzidos no Brasil. E aonde eu quero chegar com isso? Quero chegar com isso que a gente não viu que os países que estão mais perto da linha do Equador têm maior incidência de radiação. Então a gente tem que procurar protetores solares que são produzidos nesses países, porque o teste para saber se aquele protetor solar é bom ou não, isso aí não sou eu que estou dizendo, tem testes do Inmetro que provam isso, que os protetores solares, muitas vezes importados, o teste que eles fazem lá para uma proteção, digamos aí, 50%, aqui no Brasil ele não chega nesse 50%. Aqui no Brasil ele acaba ficando com uma porcentagem de proteção, de fator de proteção solar, né, FPS, menor do que os nacionais. Então é muito importante, às vezes, a gente procurar protetores que são produzidos aqui. Muitas vezes as pessoas, e aí é bem legal, às vezes no aeroporto, o pessoal que está vindo embora para o Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, compram aquele monte de protetor solar porque fica mais barato, né? E quando o pessoal está aqui no Brasil, que mora nesses países, estão indo embora, compra o protetor nosso. Por quê? Você sai com um protetor que foi produzido aqui perto da linha do Equador, onde tem muito mais radiação, e leva para países onde tem menos radiação, você vai ter aí uma proteção bem mais elevada, bem mais legal. Então, assim, o protetor solar brasileiro não precisa ser do mais caro, manda manipular o protetor, pode ser com base, pode ser sem base, mas o mais importante é a reaplicação. Protetor solar tem que ser reaplicado pelo menos 4 vezes por dia, isso mesmo ficando dentro de casa, e principalmente pacientes que estejam em tratamento com peeling, e mais principalmente ainda pacientes que estejam tratando melasma. Paciente que esteja tratando melasma tem necessariamente que usar protetor solar no mínimo 4 vezes por dia. Isso aí vai ajudar muito no seu tratamento. Não adianta você fazer tudo certinho, peeling oral, produtos orais, né, para o seu paciente, peeling home care, peeling domiciliar, hidratação com skin booster, bioestimulador ou qual produto que seja que você esteja utilizando, fazendo lá o protocolo certinho, peeling injetável no seu paciente, cisteamina, e o seu paciente não colaborar com o protetor solar. Então a gente tem que obrigar o nosso paciente a utilizar o protetor solar, tá bom? Outra coisa muito importante no tratamento do melasma, estou falando da hidratação, não somente com skin booster, com bioestimuladores, mas beber bastante água, pessoal, é muito importante. Quando seu paciente vai fazer tratamento de bioestimulador, tem que beber muita água. Seu paciente vai fazer tratamento de fios, tem que beber muita água. Seu paciente vai fazer tratamento com ácido hialurônico, preenchimentos, é de suma importância beber muita água. Se o seu paciente vai fazer um skin booster, bebe água. Agora o paciente acha que porque está fazendo peeling não precisa beber água. Tem que beber mais água ainda. A gente está agredindo várias camadas da pele, a gente está gerando estímulo para essa pele se regenerar, então tem que beber bastante água para que os resultados realmente sejam bem satisfatórios.
Então, pessoal, a gente tem aí o raio UVB atingindo as camadas mais profundas da nossa epiderme e os raios UVA atingindo a camada mais profunda aí da nossa derme, chegando aí na camada aí quase que subderme, ok? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí vamos lá entender qual o período principal para a gente poder fazer aí então o nosso tratamento para melasma. Eu falo no curso, pessoal, quem acompanha, eu faço peelings, só beber uma aguinha, a garganta está secando. Copinho lá, ó, eu e o Diogo damos aula juntos lá no Instituto Fama. Curte a nossa página aí também, pessoal, @Instituto Fama, é bem legal. Mas vamos continuar aqui. Tirei de um artigo aqui, um artigo de 2008, tá bom? Onde foi feita uma análise aí da quantidade de radiação incidente no nosso país, tá bom? E eu sempre, voltando aí, né, eu sempre falo que a gente pode fazer peeling em qualquer época do ano. Qualquer época do ano eu trato acne, qualquer época do ano eu faço regeneração e brilho, qualquer época do ano eu faço rejuvenescimento, qualquer época do ano eu faço peelings íntimos, peelings de áreas sensíveis como virilha, como axila, qualquer época do ano eu faço peeling para manchas senis, qualquer época do ano eu faço peeling para olheira, porém melasma eu não faço qualquer época do ano. Por quê? Por causa da incidência da radiação. A gente não acabou de ver, por isso que eu gosto de ir construindo o conhecimento. O conhecimento ele é construído, ele não é empregado. A gente tem que entender o que está fazendo para que a gente faça com qualidade. Então, se eu tenho muita radiação numa época do ano, se torna muito mais difícil eu tratar um melasma. Porque a radiação ela estimula o melanócito a produzir mais melanina e a radiação ela faz com que a melanina oxide e fique mais escura. Então, determinados meses do ano, não adianta eu começar um tratamento, porque eu fico clareando e a radiação fica escurecendo. Eu fico num cabo de guerra aqui, onde eu não tenho resultados realmente positivos. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque senão os nossos resultados não serão resultados tão bonitos, tá bom? O nosso paciente vai ficar gastando, não vai ter resultado. E como que eu faço com isso? Na época do ano, onde não é a época ideal de tratar, se o meu paciente chega para começar tratamento nessa época do ano, eu já remarco ele para frente, deixo ele para frente, vou fazendo outras coisas, posso ir hidratando essa pele, nutrindo essa pele, e eu passo para ele algumas fórmulas orais para bloquear o melanócito de ficar produzindo muita melanina, diminuir radicais livres. Porém, eu só vou começar com os meus tratamentos de peeling nos meses onde eu tenho menor incidência de radiação, para que assim eu consiga ter resultados realmente positivos, quando eu consigo bloquear a produção excessiva de melanina e de melanina, para que eu tenha menos radiação escurecendo essa melanina, e eu consigo trabalhar com os peelings clareando aquela melanina que foi oxidada e escureceu muito. E quais são esses meses, pessoal? A gente tem então aí artigos que mostram que nos meses de outubro já começa a ficar bem alto, e aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro começa a baixar. Ou seja, então, a gente tem outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, 5 meses de um excesso de radiação muito grande, tá bom? Então a elevação solar, a elevação de radiação solar, ela passa aí de uma tabela de 80%, tá bom? Então assim, a gente tem uma radiação solar muito acentuada nesses 5 meses. E quando que é o período ideal de tratar melasma? Por isso a gente está tendo essa live aqui. O período ideal, pessoal, é quando começa março.
Então você que ainda não tem o curso de peelings, corre, faz o curso, porque agora é a hora de começar a tratar os seus pacientes para melasma, tá bom? Tem um monte de gente que fica mandando mensagem para mim, e o melasma, professor, me ajuda com esse melasma, me passa dica, me ajuda e tal. A gente sempre ajuda, mas eu sempre falo, não é a época ideal. A gente está em dezembro, a gente está em janeiro, espera um pouquinho, tudo, mas agora a gente está em março. Hoje, 9 de março, e aí já fica um brinde para todas as mulheres. Parabéns a todas as mulheres pelo dia de ontem, tá bom? Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. Então hoje é uma live especial para você que tem melasma ou você que quer tratar o melasma de todas as suas pacientes que têm melasma, tá aí, começa os tratamentos de melasma em março. Março, essa radiação excessiva solar começa a cair. E aí em abril ela cai. Lembra que lá nos períodos de novembro, dezembro, janeiro, janeiro, ela está lá perto de acima de 80. Em março ela já cai para baixo de 70, abril abaixo de 60, maio abaixo de 40, junho, julho abaixo de 30, aí em agosto ela começa a subir de novo, 40, aí setembro ela volta ali para baixo de 70, e quando chega outubro ela está chegando em 80, e aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro já tem muita radiação. Ou seja, a gente tem 7 meses para tratar o melasma e 5 meses para deixar esse melasma somente em repouso. Como que é em repouso? A gente vai passar os nossos peelings orais para o nosso paciente, os nossos protocolos orais com antirradical livre, com clareadores também, tá bom? Anti-inflamatórios para evitar o excesso da melanina. Porém, se for algum home care bem levinho, é mais uma hidratação, um skin booster nesse período. Baixou radiação, é hora de começar o peeling com tudo para poder clarear o melasma. Ok, pessoal? E então, no nosso curso de peeling online, quem está seguindo, eu vou dar aí um desconto especial, tá bom? Hoje no curso de peeling online, depois eu vou passar o link para quem não tem ainda, corre lá, clica, pega que vai ter um desconto super especial. Estou só esperando aqui o pessoal me autorizar a porcentagem do desconto que vai ser, tá bom, pessoal? Que eu ainda não sei a porcentagem de desconto. Na hora que o Sombra, Sombra, eu não tô te ouvindo, hein? Então você tem que me dar um sinal aqui de visual, tá bom? Para eu poder saber que eu já posso passar o desconto pro pessoal na hora que puder. Então vamos continuar aqui com a nossa aula, pessoal. Então, época certa de tratar melasma. A gente está começando. Então quando você está na época certa de tratar melasma, o nosso resultado é muito impressionante. O resultado acontece, vai rápido e é bem feito. Porém, tem uma coisa que intriga muitas pessoas, que é tema da nossa aula de hoje também, que é o quê? Efeito rebote. Professor, e o efeito rebote? Como que acontece efeito rebote? Por que todo mundo fala de efeito rebote? Eu, particularmente, o que eu falo é o seguinte: quem assistiu o começo da aula lá já está construindo conhecimento. Eu já falei como que o melasma aparece, a porcentagem de mulheres que vai ter, o porquê que vai ter, por causa de hormônio, por causa de processos hormonais, por que vai ficar pior, por causa da radiação. Ou seja, o melasma, pessoal, não existe efeito rebote. Isso aí é uma coisa que não é balela, mas é um pouco de mito. Não existe efeito rebote. O que existe é que o melasma, a partir do momento que a pessoa tem o melasma, ela pode carregar ele para o resto da vida. Bom, então o melasma ele pode ficar acompanhando essa pessoa para o resto da vida. Não significa que se você está tratando esse melasma e aí depois você para de tratar esse melasma, ele escurece, seja efeito rebote.
ou ele aumente de tamanho, é efeito rebote. Não, isso aí são processos do organismo. É igual eu falei, pode ser um período de estresse e esse melasma aumentar. Ô Sombra, você está me dando sinal aí de desconto, é isso? Calma aí, pessoal, só um minutinho aqui que o desconto está chegando. Abriu o áudio aqui, Sombra, pode falar comigo. Pode falar, estou te ouvindo. Caramba, pessoal, ó, coisa incrível, o Sombra acabou de mandar para mim aqui, ó, vocês que estão acompanhando aqui, a gente vai mandar o link, depois eu passo o link para vocês, mas o curso vai estar com 20% de desconto, hein? Ó, a gente vai mandar o link depois lá no chat aí, 20% de desconto no nosso curso de peeling online. Nosso curso de peeling online, pessoal, quem entra e faz, depois fica falando, nossa, eu não acreditava que ia ser tão completo. O curso é extremamente completo. Eu falo tudo sobre como para você entender a pele, falo tudo depois de como fazer uma regeneração e brilho, de como tratar melasma, de como tratar acne, manchas senis, manchas corporais, manchas íntimas, axila. É um curso extremamente completo, tá bom, pessoal? Eu falo de uma gama de ácidos, não é aquele, você vai comprar, mandar o seu paciente utilizar Vitacid, utilizar Azelã, não tem nada disso. Vou te ensinar a entender a tratar, tem muita farmacologia para você produzir os seus ácidos. Vou te dar um passo a passo, que vai ser bem importante aí, esse passo a passo, receitinha de bolo, faz passo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que você vai ter resultados aí impressionantes. Então, se você quer fazer um curso online de excelência de peeling, não perca essa oportunidade, 20% de desconto. Bom, pessoal, então voltando aqui na parte do nosso melasma, do efeito rebote, estava falando de efeito rebote. Efeito rebote, isso não existe. O que acontece é que o melasma, ele, por algum motivo, ele pode escurecer. Fiz um tratamento lindo, peguei aqui minha paciente, a Maria, tinha muito melasma, pós ter filho, e surgiu melasma, e também estava tratando a Ana, que começou a utilizar anticoncepcional porque não queria ter filho e teve melasma. O que vai acontecer? Comecei em março, tratei elas lindamente até setembro, teve um resultado magnífico. Passei para as duas substâncias para manter esse melasma claro. Expliquei para elas da importância do uso do protetor solar, principalmente na época do ano com muita radiação. Só que elas não estavam mais vindo na minha clínica. A Ana, pessoal, ela estava se cuidando bastante, passando protetor, continuou tomando a fórmula oral e o melasma dela não escureceu. Mas a Maria, pessoal, ela estava fazendo tudo certinho. Porém, chegou no final do ano ali e, não estava tendo pandemia, viu, pessoal? Aí ela foi para a praia. A Maria foi para a praia, esqueceu de passar protetor solar, não tomou a fórmula oral, ficou 15 dias lá na praia, sambando na cara da radiação ultravioleta. O que aconteceu? Esse melasma escureceu. Isso é efeito rebote? Nossa, deu um efeito rebote, o peeling não presta, o profissional não presta. Não tem nada disso. O problema é hormonal e piorado pela radiação. Eu, profissional, foi quem colocou o hormônio lá na Maria? Não. Eu, profissional, foi quem fez a Maria ficar exposta à radiação sem proteção, sem uso das substâncias recomendadas para que esse melasma não escureça? Não. A culpa não é minha. A culpa não existe efeito rebote. O que aconteceu é que o melasma voltou a escurecer. E aí a Maria vai ter que voltar a fazer tratamento. Isso aí é natural e normal. A Ana, pessoal, que fez tudo certinho, ela ficou 2 anos
sem ter o melasma, sem escurecer. Inclusive no outro ano, em março, ela voltou, o melasma já estava bem clarinho, ela voltou a fazer tratamento, clareou ainda mais, estava se cuidando lindamente, estava perfeito. Porém, a Ana, pessoal, ela passou por uns períodos de estresse aí, ela ficou presa em casa por conta da pandemia e acabou comendo mais, engordou, ficou estressada com isso, perdeu roupa, não estava conseguindo emagrecer, virou um caos a cabeça dela. O que aconteceu com a Ana? Estresse excessivo, o organismo dela teve uma disfunção hormonal. O que aconteceu com o melasma da Ana? Mesmo tomando todos os cuidados, escureceu. E aí, é culpa de alguma coisa? Não, é hormonal. Teve o hormônio, estimulou muito mais melanócitos, aqueles melanócitos que estavam controlados permaneceram controlados, porém o que não estava controlado, descontrolou, ficou maluco. E aí, no que ele ficou maluco, produziu mais melanina, radiação ultravioleta foi lá e incidiu em cima e escureceu. Radiação UVA, 96% da radiação que chega aqui é UVA, pessoal. E é o que causa o escurecimento da nossa pele. Incidiu sobre a Ana, né? Era a Ana, a Maria já tinha escurecido, já estava totalmente novo. E voltou a escurecer. Aí, isso é efeito rebote? Não, meus queridos alunos, quem está aqui comigo, os meus queridos pacientes, não é efeito rebote. Isso aí é um escurecimento natural. O melasma, ele apareceu naturalmente na pessoa. Se ele apareceu naturalmente, não significa que ele nunca mais vai aparecer. 20% das pessoas vão levar o melasma para o resto da vida. Isso aí são dados, não é eu que estou falando, tem artigos científicos sobre isso. Ah, Matheus, mas isso é só 20% de 78%, então é uma quantidade pequena de pessoas que vão levar para o resto da vida. Sim, uma quantidade pequena que vão levar para o resto da vida. Mas aquelas outras que não vão levar para o resto da vida, se ela não se cuidar, se ela já teve melasma uma vez, para essas células serem novamente agitadas, estimuladas a produzir muita melanina, e essa radiação UVA escurecer, oxidar, e a radiação UVB oxidar ainda mais essa melanina, pode acontecer de novo. Então, assim, pessoas que vão levar para o resto da vida podem clarear um pouquinho e escurecer de novo, e pessoas que o melasma sumiu praticamente por completo, ele pode voltar a escurecer. Então eu sempre falo, tratamento de melasma, pessoal, é um tratamento onde a pessoa vai ter um tratamento aí, vai fornecer um tratamento cerca de uma melhora, né, de 40% a 60%. Eu sempre ofereço para os meus pacientes uma melhora de 40% a 60%, porque isso eu sei que eu vou conseguir. Tratando o meu paciente na época certa, com o tratamento certo, com a longevidade certa, com o meu paciente fazendo todos os passos certos, eu vou ter uma melhora de 40% a 60%. Porém, muitas vezes eu posso ir além disso quando o meu paciente ajuda muito, evita o sol, toma tudo certinho, faz todo o tratamento com os home care certinho, eu posso ir além dessa quantidade. Porém, não é sempre que eu vou ir além. Muitas vezes o meu paciente vai tratar aquele período, depois vai ficar lá novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, sem tratar, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, sem tratar, e depois vai voltar em março. E aí, se ela já tinha uma melhora de 30%, ela vai conseguir chegar aí numa melhora de 60%, digamos assim, e cada vez vai melhorando mais. Porém, para ir cada vez melhorando mais, essa pessoa tem que estar sempre se comportando da melhor maneira para que tenha, sim, um melhor resultado. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês. Época certa de tratar melasma. Começa hoje, tá bom? Na verdade, começou ontem. Eu acho que esse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu vou mudar esse nome. Vai ser 8 de março, Dia Internacional da Mulher,
começar a tratar o melasma também, para que essas mulheres tenham cada vez melhor qualidade de vida, fiquem cada vez mais bonitas, com a pele cada vez mais linda, cada vez com uma autoestima mais em cima, porque mulher, que eu falo, mulher empoderada é aquela mulher que se sente bem, que está bem, que vai aonde quiser, do jeito que quiser, tá bom? Mas não precisa tá sem uma proteção na pele, para que essa pele esteja sempre bem cuidada. O legal é aquela pessoa que se sente bem do jeito que está, porém sempre com muitos cuidados. Isso aí é muito importante, as pessoas estarem sempre bem cuidadas. Vai estar gravado sim. Minha querida amiga, doutora Paty Leão, um beijão para você, coordenadora da pós-graduação lá... Aí perdi o nome da faculdade, desculpa, Paty, mas coordenadora da pós-graduação lá, onde eu também sou professor com ela, então, em Montes Claros, tá bom? Uma pós super legal. Então, pessoal, continuando aqui, eu vou responder algumas perguntinhas que tem no chat aqui, para a gente poder encerrar a nossa aula que está chegando ao fim. Sombra, Xaropinho, vocês separaram aí para mim algumas perguntas, alguma coisa para que eu responda? Sim? Não? Ah, tá. Vamos lá. Vamos aqui então, vamos ver se tem algumas perguntinhas aqui. Ó, pessoal, tempo tá aqui, ó, tempo limitado, tá bom, pessoal? Eu tô de lado porque eu tô com uma outra tela aqui, viu, pessoal? Tô colocando aqui para vocês poderem me enxergar de frente. Agora tá todo mundo de frente aqui. Deixa eu ver. Tá aqui o link, então. Oportunidade por tempo limitado para adquirir o curso de peeling químico completo. É um curso completo, pessoal. Então, ó, tudo sobre pele, como tratar, devolver brilho, devolver aí uma pele saudável para o seu paciente, sem aquele aspecto de pele amarelada, sem ter aquele aspecto de uma pele sem vida, uma pele sem tônus, tá bom? Uma pele amarelada. Então, tem protocolos para acne, protocolos para melasma, cicatrizes de acne, rejuvenescimento profundo, com ter sim resultados de excelência no seu consultório. Doutora Sandra Macedo, de Cuiabá, um beijão. Então vamos lá, deixa eu ver se tem algumas perguntinhas aqui. Perguntinhas, estou subindo aqui. Aqui, ó. Então, pessoal, o pior é quando chega o paciente na clínica e fala que quer tratar a pele, tratar melasma e não quer nada de ácido, não quer nada de peeling. Então, essa pessoa a gente pode tratar ela com protetor solar, tá bom? Skin booster e bioestimulador. Na verdade, assim, a gente consegue melhorar bastante. Eu tenho resultados bem legais aí de melhora de melasma com skin booster bem feito, certinho. Qualquer dia eu venho aqui fazer uma live para vocês falando sobre skin booster também. A gente já teve aí falando sobre bioestimuladores, só procurar aí. Mas os bioestimuladores e o skin booster também ajudam muito a tratar a pele manchada, tá bom, pessoal? Aqui quero mandar um beijão para Cristiane Ferreira, uma super aluna aí, falando aqui do curso, ó. O curso online de peeling do Dr. Matheus Macedo foi um divisor de águas.
moro em região de praia, quase 365 dias do ano ao sol e tenho resultados maravilhosos com peeling. É isso aí, pessoal. O que acontece? Lá no curso de peeling eu dou passo a passo, receitinha de bolo, segue passo 1, 2, 3, vocês não terão problemas. E a gente tem também no portal lá o Tira Dúvidas. Se vocês tiverem qualquer problema, é só entrar em contato que a gente responde para vocês e ajuda vocês a não terem problemas, tá bom? Então no curso também tem como tratar lá a hiperpigmentação pós-inflamatória. Acontece muito, pessoal. Todo mundo que trabalha com harmonização pode ter esse problema, tá bom? De ter o seu paciente com uma hiperpigmentação pós-inflamatória e isso causar no paciente aí, então, vários transtornos. E para a gente profissional, então lá no curso também tem como tratar. Tem aqui ó, o André Lima falando, melasma tem tratamento, mas não tem cura, e os pacientes querem resultados rápidos. É exatamente isso, pessoal. Tem tratamento, mas não tem cura. São tratamentos muitas vezes demorados, tratamentos de longo prazo. O paciente tem que ter paciência para que tenha resultados realmente satisfatórios. Paciente que não quer ter paciência, paciente que não quer se privar de tomar sol, paciente que quer estar todo dia no sol, não é paciente para tratar melasma. Eu tenho paciente assim, eu falo, olha, vamos fazer outra coisa, vamos fazer bioestimulador, vamos fazer botox, vamos fazer preenchimento, vamos fazer um bocão aí, vamos arrumar esse nariz, deixar esse nariz empinadinho, tirar a giba, que vamos viver, porque se você não quer deixar de tomar sol, o melasma também não vai te deixar. Aqui tem uma dúvida da Gabriela. Tira uma dúvida minha. Tem uma formulação que vocês passaram para melasma, mas eu mandei manipular e fizeram fosfolipídica. Não posso usar intradérmico. Olha, Gabriela, o que acontece, pessoal? Lá no passo a passo tem algumas formulações que a gente faz, e é o passo a passo que eu passo. Com certeza ela está falando dos peelings injetáveis. O peeling injetável com ácido tranexâmico, com ácido glicólico, ele tem que ser adquirido em laboratórios de manipulação de injetáveis, tá bom? Que aí é o caso da Biometil. Passo para vocês aí, depois posso deixar o contato da Ana, da Biometil, que tem todos os meus protocolos. Entre em contato com a Ana, vê lá o ácido tranexâmico, o ácido glicólico, o protocolo para tratamento de melasma. Aí sim você pode injetar, tá bom? Se você mandar qualquer produto para uma farmácia de manipulação, eles produzirem esse material não é estéril, não é injetável, tá bom? Então tome cuidado. Quero mandar aqui também um beijão para a doutora Lígia, professora lá no Instituto Fama também com a gente. Beijão, Lígia. A Ione, professora no Instituto. A Deise, Elaine. A Gi, que está aqui com a gente, professora do Instituto Fama. São nossas parceironas lá. Malu, nossa parceirona também, professora do Instituto Fama. Pessoal, então depois eu vou procurar aqui perguntas. Então a gente tem aqui, ó, o André Lima falando aqui, piconogenol, oleolar, são despigmentantes? Sim, promeganate. Só que na verdade esses materiais aí, ó, piconogenol, promeganate, oleolar, na verdade eles são potentíssimos antioxidantes. São substâncias antioxidantes que realmente dão assim um efeito bem legal na pele, não só no melasma, eles vão melhorar a pele como um todo, porque são antioxidantes muito legais.
Então, pessoal, ó, vamos encerrando aqui o nosso vídeo. Não estou achando várias perguntas, o chat ficou muito grande aqui, não estou achando perguntas, mas depois eu vou pegar no chat essas perguntas aqui e a gente responde todas aí depois para vocês, tá bom, pessoal? A gente faz alguns videozinhos só respondendo perguntas, ficaria legal, né, Sombra? O que você acha? A gente faz alguns vídeos só respondendo essas perguntas aí. Um forte abraço, muito obrigado para todo mundo que ficou aqui. Curte aí o vídeo, dá o like pra gente. É muito, muito importante vocês deixarem esse like aí pra gente. Outra coisa, vão lá, me sigam lá na minha página no YouTube também, deixa o like lá, que a gente vai postar bastante coisa legal. O Sombra e o Xaropim que estão aqui comigo hoje, certeza que eles vão ajudar para a gente passar ainda mais conteúdo para vocês aí, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, muito sucesso, corram, aproveita lá o desconto de 20% no curso online, tá bom? Beijão, pessoal!